Bom dia, galera! Acabei de ter agora minha primeira aula desse semestre de 2020.2. Não consegui gravar nada pra vocês porque eu não consegui entrar na reunião pelo computador, só pelo celular. E aí, como eu só tenho celular pra gravar, não dava pra assistir aula e gravar ao mesmo tempo, né? Mas é isso. Eu já usei o meu caderno inteligente, esse aqui, o Celeste, e sei lá, tá fluindo, né? Esse caderno aqui, eu usei ele porque já tem vídeo dele em de vlog antigo, que eu tava usando ele no ano passado para poder estudar algumas coisas para faculdade já, para ir adiantando enquanto não tinha nada. E aí ele acabou me dando uma salvada hoje, porque o professor mandou um exercício que eu não lembrava como eu fazia, mas eu tinha certeza que eu já tinha feito antes. Aí eu peguei o caderno correndo e me ajudou a lembrar e a entender direitinho o que estava acontecendo. Foi bem legal. Oi galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou a Natália Viuge, prazer, eu tenho 24 anos e eu sou estudante de engenharia mecânica no Cefet RJ, na unidade Maracanã. Eu atualmente estou no terceiro período já, ou ainda, né? Depende muito do ponto de vista. Mas enfim, nosso semestre de 2020.2 finalmente começou, infelizmente em 2021, mas antes tarde do que nunca, não é? Para esse semestre eu pedi 4 matérias, mas eu só consegui 3, que foram Estática, Cálculo Vetorial e EDO, que se chama Equações Diferenciais Ordinárias. Eu pedi também Eletricidade Básica, mas eu não consegui nenhuma turma, parece que todo mundo tá precisando fazer também, e aí não consegui vaga. Mas tá tudo tranquilo, o semestre que vem eu peço de novo e devo conseguir. Espero conseguir manter o meu CR legal nesse semestre. Mas mesmo que fique um 7, eu fico contente. Tô tranquila em relação a isso. Pois então, o vídeo de hoje deveria ser um estúdio vlog bem simplesinho, né? Mas aí, cara, eu fico muito animada mesmo com o meu começo de semestre na faculdade. Porque eu não sei vocês, mas eu gosto muito do que eu estudo, sabe? E esse semestre eu ia começar de verdade a primeira matéria do meu curso mesmo, de engenharia mecânica, que é essa matéria de estática que eu tô estudando agora. Eu fiquei bem chateada porque na segunda eu não consegui gravar pra vocês, mas felizmente deu tudo certo. Na terça eu consegui fazer algumas cenas aí. Eu tô de casaco porque é Rio de Janeiro, né, gente? É quente pra caramba, mas de vez em quando dá uma girada de tempo doida assim. E na terça-feira tava bem friozinho, mas tava aquele friozinho gostoso, sabe? Que dá pra você ficar com casaco, mas você não tá morrendo de frio. Enfim, acabou que esse vídeo misturou um pouco de rotina de estudos com um study vlog, mas é isso que temos. Um vídeo de quase 40 minutos. Eu espero muito que vocês gostem. Mais pra frente tem mais cenas também de estudo, tá? Então fiquem tranquilos, vamos conseguir mostrar um pouco melhor as coisas. Mais pra frente também eu mostro como que tá essa minha organização para esse caderno específico. Esse semestre eu vou usar 2 cadernos inteligentes, esse do Celeste e o vermelho que eu usei no semestre passado. Tem videozinho dele aqui, depois vocês podem procurar se estiverem interessados em ver. Só que, por enquanto, só esse Celeste está dando conta. Então, o vermelhinho eu botei para as reuniões de extensão e organizações de tarefas para extensão também. Também indiquei um livro incrível para vocês de cálculo, que ele é nacional e eu estou muito apaixonada nele já tem tempos. Eu usei para minha matéria de cálculo a várias variáveis e foi sensacional. Essa matéria que eu estou fazendo, ela é muito legal. Basicamente, mecânica pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte é de corpos rígidos, a segunda de corpos deformáveis e a terceira de fluidos. E todas essas 3 partes têm mais subpartes dentro delas, que pode separar em 2, que é estática e dinâmica. A estática, a gente estuda tudo que está em repouso, tudo que está parado. E a dinâmica, a gente estuda tudo que está em movimento. Então, essa primeira matéria que eu estou fazendo agora é de estática. Eu não vou estudar sobre fluidos nessa matéria, porque já existe mecânica dos fluidos, que vai ser basicamente só para estudar isso, que é um pouco mais lá para frente. Então, nessa matéria, eu vou acabar estudando mais especificamente a parte de corpos rígidos em repouso. E aí, quando eu me passar nessa matéria, eu vou fazer dinâmica. E eu acho que dinâmica também vai para essa parte de corpos rígidos dinâmicos, né, em movimento.
E eu acho que as outras partes de corpos deformáveis devem ser em alguma outra matéria ou deve ser em dinâmica mesmo, porque eu ainda não parei para poder ver a ementa dessa parte dinâmica, só destaque. Mas a aula foi bem tranquila. Para mim acaba sendo um pouco mais de revisão, né? Na aula de segunda nós lembramos sobre vetores, sobre as medidas escalares e vetoriais, conceitos de básicos de tempo, espaço, massa, temperatura, sistema de unidades. O professor passou um exercício pra gente, que a gente trabalhava muito com vetores. Aí a gente usou aquela regra lá da regra dos senos, né? Para poder trabalhar com triângulo e tal, muito maneira. E nessa segunda aula a gente trabalhou mais com componentes no plano cartesiano, no espaço e várias outras coisas muito loucas. Eu mostro meu caderno para vocês um pouco mais pra frente, tá? Aí se estiverem muito curiosos, dá uma olhadinha lá e aí vai pausando o vídeo para conseguir ler legal. Isso se conseguir, né? Mas é muito tranquilo. E aí basicamente foi isso. A gente fez uma revisãozinha rápida de trabalhando com vetores, né, com produto vetorial, produto escalar entre vetores, e a gente deu início na matéria de momento, momento de uma força em relação a um ponto. E aí a gente viu o teorema de Varignon, projeção de uma força no momento de um eixo, ele generalizou um pouco para poder... O que acontece? Essa parte, assim, gente, muitas coisas elas se repetem, então quando a gente consegue generalizar os casos, é perfeito, porque você analisa a sua situação, você transforma ela num caso genérico e você consegue aplicar isso em qualquer coisa, exatamente qualquer coisa. E isso é incrível. E eu gostei desse professor porque ele passou exercícios para casa, né? Parece meio bobo, mas, gente, faz toda a diferença. Ainda mais que, por enquanto, a gente não tem lista dessa matéria, né? Eu vou usar o drive do curso que eu já tenho e aí eu vou continuar fazendo aqueles exercícios que eu estava fazendo com vocês no study vlog passado. Mas é basicamente isso, ele parou em momento de um binário e aí depois ele tem que esperar. Semana que vem não vai ter aula, né, porque seria o feriado do carnaval, que deveríamos estar todos cansados, dormindo pouco, cheios de glitter, mesmo você não tendo passado glitter nenhum em você. Mas paciência, né? Espero que todos fiquem bem em casa, se cuidando, que estejam vacinando seus idosos. Ai, minha vizinha vacinou, coisa mais fofa do mundo, gente. Ela ficou toda boa porque nem doeu. Tá ansiosa pra segunda dose, e aí poder descansar mais um pouco, e aí tentar ver a família, né? Porque a gente conseguiu isolar bem ela, mas é isto. Cuidem dos seus idosos. A minha organização para esse semestre está muito similar com o do passado. A diferença é que eu ainda não fiz aquela parte no Bujo para poder controlar a matéria e tal, porque os meus professores ainda não mandaram um cronograma da matéria igual a professora do semestre passado, né? Então eu tô pensando ainda direito como é que eu vou fazer isso tudo. Eu acho que eu vou fazer uma listinha na minha folha, né, pro caderno, e aí eu vou preenchendo conforme as coisas forem acontecendo. Mas no geral tá tudo muito bem organizado com as coisas na internet, né? A gente tá usando o Teams para poder realizar as aulas e por enquanto só um professor que tá usando o Moodle. Oi, gente, hoje é quarta-feira, dia 10 de fevereiro, e tô dando continuidade a esse vídeo de vlog, que não sei mais se é uma mistura de study vlog com rotina, não sei, mas tô tentando gravar um pouquinho dessa primeira semana de aulas, né, do semestre 2020.2, que tá acontecendo agora em 2021. É isso, hoje é quarta-feira, hoje eu dei aula 6 horas, mas foi uma doideira, eu não tive aula de manhã, porque eu não consegui entrar naquela outra matéria que eu queria, que aí eu teria aula quarta-feira de manhã, 7 horas da manhã, mas assim, vale a pena, né, porque é mais uma matéria, a gente se forma logo e vamos, mas tá tranquilo. Aí eu já acordei com mais calma, consegui dormir melhor, eu não tava dormindo muito bem semana passada, porque eu fico muito ansiosa, porque quando vai começar o semestre é uma doideira. Mas é isso. Aí hoje descansei bem de manhã, na parte da manhã, assim, à tarde, né? Pós-almoço, eu assisti série e aí foi muito bom dar uma relaxada. Aí depois, quando chegou mais próximo da aula, né? Na verdade, quando deu umas 2h30, 3 horas, eu sentei aqui na mesa, aí vim mexer no computador pra poder ajeitar coisa pro canal, né? Cara, deu um maior problemão com
meu celular por causa da memória. Não tava... Sabe o que que é? Você tá com 2 vídeos prontíssimos pra você já postar, entendeu? E eu não tava conseguindo baixar eles do editor, porque tava sem memória no celular. Aí eu tive que correr pra conseguir tirar tudo, eu passei tudo pra HD externo. E aí, nossa, muita dor de cabeça. E é muito chato mesmo. Mas enfim, depois eu finalmente consegui. Fiz o upload do vídeo. Nossa, caraca, eu fui muito burra. Eu achei que tivesse sido tudo. Comecei a dar aula às 6 horas, despluguei tudo o computador, porque eu tenho que ajeitar a câmera de um jeito, né, que os alunos não vejam nada atrás. Porque aqui vocês veem essa parte bonitinha, né? Ainda tem um monte de caixa aqui no meu quarto da mudança. E aí tem que botar as coisas bonitinhas, né? Então eu mexi bastante. Não na mesa em si, mas na posição do computador e da câmera. E eu despluguei tudo. E aí eu achei que tivesse sido, não foi. Aí quando eu fui ver no YouTube, vamos ver. Tipo, o vídeo tava em 51%, sabe? Tipo, umas 2 horas carregando já. Mas enfim, agora já foi. Quando vocês estiverem assistindo isso aqui, já vai estar postado já. Que é o vídeo ensinando vocês a como furar folhas compatíveis para o seu caderno inteligente e similares em casa. Aí eu ensino com 2 maneiras, né? Usando o furador redondo e usando o furador cogumelo. Depois dá uma olhadinha lá. Mas aí é isso, eu vim agora, tava assistindo meus vídeos de fofoca atrasada sobre bebê, enquanto eu fazia umas questões de estática que o professor passou na aula de ontem para a próxima aula, que deve ser só depois do carnaval, né? Do carnaval. Porque terça-feira é feriado, a aula segunda e terça, com certeza segunda-feira vai ser recesso. Mas é isso, vou mostrar pra vocês então um pouquinho do meu caderno, como é que tá até agora, eu tô adorando ele. Então, eram essas questões que eu tava fazendo aqui, essa daqui e essa daqui. Eu acho que tá certinho. Nesse momento a gente tá falando mais sobre parte de... dando uma geralzinha em vetores, né? Vou mostrar aqui pra vocês. A gente viu o teorema de Varignon, projeção de uma força de um momento. Opa, meu dedo na frente. E a gente tá falando de momento agora. E aí, bem tranquilo. E aí ele já começou a falar sobre momento de um binário, né? E aí na próxima aula... esse aqui é rascunho. Que ele acabou se equivocando um pouco no desenho, porque ele fez as forças perpendiculares. Só que as forças perpendiculares é um caso particular. E aí ele quis fazer um genérico, porque ficava mais fácil pra gente resolver depois. E agora com mais calma à tarde eu sentei aqui, botei a aula ali pra poder ir assistindo. E aí passei a limpo certinho. E aproveitei também para pegar o começo da matéria. E aí eu perdi quase uns 20 minutos de aula, nem percebi, mas acabou dando quase certo, né? Aqui o título ficou embaixo porque ele começou a fazer e aí depois, quando ele acabou de fazer isso aqui, ele botou o título. Eu fiquei... Mas tudo bem, tudo certo. Tinha espaço aqui, botei o título, dá pra entender. Essa daqui foi da aula de terça, dia 9. Foi a segunda aula, foi bem tranquilo também. Essas folhas aqui, foram as que eu furei com vocês no vídeo. Foi tudo bem tranquilo, ó. Vou mostrar, eu tô cheia de folha aqui agora. Eu já nem sei quantas tem, não contei ainda, mas tem folha pra caramba. E aí eu vou aproveitar e mostrar um pouquinho de como que eu tô organizando o caderno. Vou fazer uma pequena tour com o caderno com vocês. Esse aqui, como eu sempre falo, meu caderno inteligente é tamanho A5. A capa é o celeste e os discos são os brancos G. Esses daqui são antigos, tá vendo? Não tem a marca ainda do Czinho, do CI. E aí tem essa capa, tem essa folha aqui com os dados. Tem essa folha que é um manual, que eu uso ela como molde para poder fazer as próximas. Esse daqui é um calendário do semestre. Eu peguei lá no site, no portal do Cefet, botei para imprimir no tamanho A5 e aí eu usei essa folha aqui de base para poder recortar e ficar direitinho. Mas eu acabei fazendo um pouco errado, né? Porque para mim o ideal era ficar assim, porque aí quando eu deitava o caderno já via direto. Mas não tem problema, tem um outro calendário e depois eu corto ele certinho. Eu gosto sempre desses documentos assim, eu imprimo 2 vezes, preto e branco mesmo no rascunho, porque é mais para ter um apoio visual do que realmente ter certinho. Aí tô começando a organizar, fiz essa capinha aqui,
para poder me organizar com os horários, né? E aqui eu não vou botar etiqueta porque já tá certinho. É estática, vetorial e EDO, que já tá na ordem certinha que eu tenho aula na semana. Essa primeira parte aqui de estática, eu tô ajeitando a capa também, ela tá bem simples. Essa da parte aqui eu já mostrei pra vocês. Essas folhas aqui, essa folha aqui, ela tem um tom diferente, né? Eu queria muito continuar fazendo com ela, mas ela é de 75 gramas e eu tô gostando muito de usar a de 90. Eu queria mesmo era de 90 dessa cor, mas ainda não consegui comprar. Aí vou esperar acabar aquele bloco, né, de 90 gramas brancos que eu tenho aí. E depois eu vejo se eu consigo comprar dessa cor aqui, 90 gramas também. Que eu gostei bastante. Não sei se na câmera dá pra ver, mas assim, aqui eu olhando no olho mesmo, a olho nu, dá pra ver bastante a diferença da folha de 75 para de 90. Eu usei mesmas canetas, mesmo marca-texto. E aqui quase não aparece atrás. Sendo bem sincera, eu tô conseguindo ver bem aqui, porque eu tô com a luz da ring light bem em cima. Mas no dia a dia, assistindo a aula, mexendo aqui na mesa, no caderno, não aparece nada, fica incrível. E aí esse foi um pouquinho da minha aula de terça, né, que já foi a segunda aula. Isso aqui eu fiz tudo na hora, a única coisa que eu refiz foi esse começo, porque eu me atrasei um pouco. Eu achei que, sei lá, a aula fosse começar, tipo, uns 10 minutos depois, sabe? Não. Mas, enfim. Esse daqui eu fiz depois também, porque eu acabei me perdendo um pouco. Consegui, finalmente, né, gravar um pouco da aula pra vocês. Aí acabei me atrasando, porque o computador tava demorando a entrar pro Teams, a entrar na reunião. Eu tive que atualizar o Teams do computador, foi meio chatinho. E aqui foram os exercícios que eu fiz. Não sei porque eu fiz logo de caneta, deu vontade. E esse aqui foi o finalzinho da matéria, que a gente falou sobre momento binário. E aí, na outra semana, a gente vai continuar. Isso aqui foi de rascunho. Mas eu deixei porque, sei lá, às vezes quero rascunhar mais alguma coisa. Esse daqui já é uma folha pronta já, que já deixei dobrado. Porque eu achei que eu fosse usar ela pra poder fazer a resolução, mas não precisei. Eu coube tudo atrás. Porque eu já deixei o espaço certinho pra isso. Aí essa parte aqui é de cálculo vetorial, que também ainda não tem nada. Isso aqui foi uma tentativa de conseguir fazer todo um livro de cálculo antes das aulas começarem, né? Não deu muito certo. Mas enfim, esse livro aqui é muito maneiro. Se chama Cálculo Diferencial Integral de Funções de Várias Variáveis. A galera geralmente chama ele de Diomara, porque Diomara é o nome de uma das mulheres que escreveu esse livro. Eu sou muito apaixonada nele porque, cara, esse livro tem uma didática muito boa, muito mesmo. E ele aborda os assuntos que eu estudo em cálculo a várias variáveis. E tem essa parte aqui, capítulo 6 e 7, ele aborda a parte de cálculo vetorial. Então, assim, eu achei incrível, porque um livro só, eu consigo atender 2 matérias de cálculo da minha graduação. E é um livro de cálculo escrito por 2 mulheres, e o preço dele é super em conta. Ele é da editora do UFRJ. Eu achei na internet, você compra ele novinho por R$50, mas na época compraram pra mim direto na editora, que fica na zona sul do Rio, do ladinho do Rio Sul, e foi tipo R$30 na hora, porque tem desconto quando você compra no local, sabe? Então, cara, esse livro pra mim só tem ponto bom, só tem um ponto forte nele, ponto bom, porque o preço dele é super em conta. Eu, sendo muito sincera, nunca vi livro de cálculo bom, novo, por menos de R$100. Nunca vi, nunca vi. Enfim, ele tem um preço super em conta, a didática dele é muito boa, ele é recheado de questões e ainda tem um gabarito no final. É escrito por 2 mulheres e é livro de cálculo, sabe? Ele é incrível. Eu vou pegar ele aqui pra mostrar pra vocês. Xadazinho chegou. Olha que lindo essa capa, cara. Muito bom. Tá vendo? É de Diomara Pinto e Maria Cândida Ferreira Morgado. É um cálculo diferencial integral de funções de várias variáveis, editora UFRJ. Ele é grossinho, porque tem bastante coisa nele, tem muito exercício. Eu até cometi o besteira, né, de deixar isso aqui, eu não consegui tirar depois, porque eu acho que estraga, sei lá. Mas eu marquei aqui onde começam os gabaritos. Aqui eu acho que foi a parte que eu tava tentando
Tava já fazendo exercício já. Eu não gosto de escrever no livro não, mas quando eu escrevo também é só a lapiseira e bem leve. Se você passar a borracha sai, fica bonitinho. Incrível. Gente, ele é incrível. Se você estiver procurando um livro assim, caraca, eu super recomendo, porque eu usei bastante quando eu fiz cálculo a várias variáveis. E, caraca, ele é sensacional, de verdade. Então é isso, gente. Vamos voltar lá pro foco do vídeo, né? Oi, gente. Hoje não é quinta, tá? É só pra não ficar um buraquinho. Quinta-feira eu não consegui gravar nada. Eu não fiz nada, na verdade. Assim, eu fiz coisas pra casa, né? Pra família. E aí, minha aula foi de tarde. Deixa eu ver que horas. Foi de 3h35 até 5h20. E assim, não teve matéria, tá? O professor se apresentou pra gente, ele disse como é que seria o ritmo da matéria, da disciplina. Ele apresentou um Moodle pra gente, eu mesma nunca tinha mexido nele, só vi a galera falando, achei interessante, os materiais estão todos lá. E aí o estilo dessa matéria vai ser o quê? Ele já mandou, tá com os materiais lá, já separou os tópicos e já tem separadinho. Então, tipo, pra próxima semana, acho que semana que vem tem aula. Então eu tenho que ler um material já, eu tenho que assistir umas 2 ou 3 videoaulas, fazer lista de exercício e essas coisas, pra na quinta-feira da semana que vem a gente debater sobre o assunto. O professor vai fazer um resumão da matéria e depois ele vai tirar nossas dúvidas. Então eu tenho que testar a matéria antes para poder estar alinhada com ali. E não foge muito do sistema que estava sendo para mim no semestre passado, né? A professora de cálculo, ela já tinha o cronograma todinho dela, então a gente só ia seguindo. Só que ela marcava no Teams direitinho as matérias. Até o dia tal, ler matéria tal, fazer exercício tal. E ela passava a lista de exercícios direto no Teams. Esse professor não, ele não botou tarefas desse tipo. Ele botou como checklist lá no Moodle. E aí quando eu tiver feito os materiais eu vou marcando lá. E a lista não é para entregar, eu acho. É mais para eu ir fazendo e tirar dúvida para estudar para a prova. Não tenho certeza ainda. Mas tomara que ele assista umas listinhas aí para poder ganhar uns pontinhos no final do semestre, que eles estiverem muito apertados. Mas é isso, essa foi minha quinta-feira, tá? Agora vamos ver o que aconteceu na sexta. Oi, gente, tudo bom? Hoje é sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2021, né? Hoje é o meu último dia de aula da semana. Tenho a matéria agora de EDO, que é equações diferenciais ordinárias. E aí eu tava fuxicando nas caixas ali, né, vendo o material, porque eu já tinha puxado essa matéria antes, mas eu não terminei ela, porque eu queria muito fazer com outro professor, e com a professora que eu tava não encaixou muito, mas tranquilo. E aí eu fui ver o livro que a professora usou, a primeira, né, pra ver se batia com esse livro de agora que ele vai usar também, que eu aproveitava, porque eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei alguns capítulos e aí eu botei pra imprimir, né, mas fiz assim no formato A5, só que é uma folha de A4, imprimi assim no A5, cortei ao meio e encadernei, que aí ficava mais fácil. Aqui tem só 2 capítulos, tem o capítulo 2 e o capítulo 3. Os outros estão numa outra parte que eu nem cheguei a encadernar, porque eu não terminei matéria, né, risos. Mas tranquilo. E aí é uma dica legal pra vocês, se quiserem. Eu fiz isso também com o material de estatística. Eu peguei... Nossa, essa professora de estatística, ela é sensacional. O que ela fez? Ela te dá a matéria, né? Mas ela te dá... Ela mandava pra gente os slides que ela usava, se eu não me engano. Mas ela mandou pra gente uma apostila que eram as anotações dela de aula relacionadas à nossa matéria. Então, assim, era incrível, porque já era o pensamento da professora sobre a matéria que a gente estava fazendo, sabe? Nossa, era sempre incrível. Nossa, incrível mesmo. Aí eu aproveitei, imprimi e fiz nesse mesmo modelo. E aí na aula dela eu chegava lá com meu caderninho rosa, que depois, quer dizer, que vocês já viram, né? Um dos primeiros vídeos aqui do canal, que eu mostrei os meus cadernos do primeiro período. E aí chegava, também usei no segundo período esses caderninhos rosa. E aí chegava lá com meu caderninho rosa e com a apostila dela. Ai, eu me sentia muito. Mas enfim, voltando aqui. O que aconteceu? A minha aula agora, sexta-feira, pelo calendário, ela seria de 2h30 até as 6h15 da tarde, né? Mas o que aconteceu? Meu professor, ele é maravilhoso. A estrutura do curso dele, como é que vai funcionar? Vai ser totalmente assíncrona. Eu amei!
Então ele tá gravando todas as aulas com muito carinho, dá pra ver que é com muito carinho que ele tá montando as coisas pra poder explicar pra gente poder receber o conteúdo da nossa casa. E ele falou, gente, fica à vontade, estuda quando quiser, na hora que quiser, porque tem muita gente que já é pai, já é mãe, trabalha ou tem que fazer outras coisas e não pode estar exatamente no horário certinho da aula, né? Já não podia no presencial, agora nessa conturbação toda de quarentena, né? Imagina como deve ter piorado as coisas, né? E aí eu achei incrível porque, assim, eu queria muito fazer essa matéria com esse professor porque ele é incrível, sabe? Assim, ele fala, a gente encaixou muito, ele fala pra mim faz todo sentido, eu gosto muito da didática dele, eu vejo que ele tem realmente muita vontade de passar as coisas pra gente e acaba encaixando, eu acho ótimo. O ponto ruim é isso, né? É que a aula dele é à tarde e são esses 4 tempos direto. Mas como agora eu vi que eu não preciso mais desse horário, eu tô achando incrível. E aí eu vou refazer o meu cronograma de estudos, né? Que eu tinha até montado um vídeo com vocês, montado mais ou menos ali, porque eu não sabia que seria esse estilo. E eu tô adorando, porque eu não tenho aula quarta. Então eu tô pensando em estudar essa matéria na quarta, porque aí eu tenho sexta livre, e aí eu posso fazer as coisas pro canal, ou então me organizar pra não fazer nada, né? Passar o dia todo vendo série, vendo os vídeos de fofoca do BBB e outras coisas mais. E é isso, eu tô muito feliz, tô muito contente. Professor, se estiver assistindo, muito obrigada, viu? Queria dizer que eu sou uma das suas fãs, e cara, sempre que eu puder fazer aula com o senhor, eu vou fazer, porque... Caraca, gente, isso não tem preço, sabe? Você vê que o professor, apesar de todas as dificuldades que ele passa também, porque o professor também é ser humano, também é indivíduo, ele ainda se esforça ao máximo pra não dificultar mais ainda a vida do aluno, sabe? Cara, acho muito incrível. Aí eu não sei agora o que eu faço, sendo bem sincera, porque esse vídeo era para ser um vídeo de estudo vlog, mas aí eu me empolguei e eu falei, gente, eu sou doida pra fazer um vídeo rotina, né? Mas eu acho que minha rotina em casa não é interessante pra vocês, entendeu? Mas eu falei, não, vou tentar, porque é a primeira semana, né? Eu fico muito animada com a primeira semana e eu gosto de gravar pra vocês. Agora que eu consegui encaixar legal isso, lembrar de gravar as coisas, tô muito animada. Mas eu acho que é isso. Já tem mais cenas já estudando, né, durante a minha aula síncrona, que é o ao vivo, de terça-feira de tática. E aí, com certeza eu vou assistir essa aula agora dele, porque são só 38 minutos de vídeo. Gente, eu ia ter aula de 2h30 até as 6h15, e ele conseguiu sintetizar esse tempo todo só em 38 minutos. Óbvio que eu vou assistir, né? Aí eu acho que eu vou gravar também um pouquinho. Deve ficar um pouco comprido, mas assim, paciência, não é mesmo? Porque eu não sei vocês, mas eu adoro assistir study vlogs que eles são compridos, sabe? Porque se for muito curtinho, eu tenho que ficar botando um atrás do outro. Se ele é comprido, eu já boto pra tocar e aí eu vou fazendo as minhas coisas. Mas então é isso, vamos ficar com as cenas dos meus estudos nessa sexta-feira, estudando a DO. Cá estou eu de novo, falando sem parar nesse vídeo maravilhoso. Confesso que eu tô adorando estar editando ele, gente. São 40 minutos de vídeo. E assim, eu não paro de falar o tempo todo. Eu não sei como vocês aguentam, de verdade. Mas bora lá. Gente, EDO, assim, não é uma matéria muito difícil. Mas como eu peguei bloqueio, né, por causa de todas as coisas que aconteceram, peguei matéria, não consegui terminar, aí tentei estudar sozinha em casa assistindo vídeo do YouTube, curti, mas as coisas não estavam na minha cabeça, né? E aí foi o professor abrir a boca, ele falou, e aí pronto, tudo vai se encaminhando. Ele não é muito organizado, tá? A maneira que eu tô botando aí no meu caderno é a minha organização com as palavras dele, mas quem tá separando em tópicos sou eu, porque o professor só sai jogando as coisas todas lá, que é o jeito que ele vai raciocinando, né? Mas como eu já tinha estudado essa matéria um pouco pelo YouTube, com uma outra professora que separou em tópicos direitinho, vou até deixar o link da playlist dela aqui embaixo para vocês, se tiverem interesse em assistir. Ela também é do Cefet, só que ela é do Cefet de Minas Gerais. Eu descobri pesquisando aulas de EDO pelo YouTube e eu gostei muito. Então eu fui já usando os tópicos que ela tinha separado, fui identificando sobre o que ele estava falando e já ia colocando o título lá em cima. Então ele deu essa introdução, né, para poder apresentar esses conceitos que a gente vai abordar nessa parte da matéria. E aí depois ele botou definição de equações diferenciais ordinárias e depois equações diferenciais parciais,
que é o que vem depois dessa matéria, né? Pelo menos é como o Cefet tem organizado. Você faz a matéria de EDO, você passa e depois você pode fazer a matéria de EDPS, que são equações diferenciais parciais. E aí ele falou sobre como identificar a ordem de uma EDO, você identificar se a EDO ela é linear ou não. Começou a falar a parte de soluções, de solução explícita, solução implícita, e aí foi nessa parte que eu parei. Não, eu comecei problema de valor inicial. Eu parei porque, gente, são 38 minutos de aula, mas assim, esse professor, ele é muito apaixonado pelo que ele faz, então ele se empolga e ele vai correndo com a matéria e tal, e aí eu fui parando a aula eu parava a aula, eu ouvia de novo, aí eu fazia anotação e ia seguindo. Então, assim, muito fácil, dá para assistir esses 38 minutos de aula em 1h30, 2 horas. E aí eu tava cansada já, e assim, pode não parecer, mas gravar enquanto eu estudo me deixa um pouco nervosa, porque eu fico sempre preocupada se tá focando, se tá um ângulo legal para vocês assistirem, se tá fazendo sentido. De vez em quando eu meto minha cara aí no meio do vídeo, mas acontece, sabe? Eu tô estudando, normal. Então, eu vi que tava muito pesado também, fiquei preocupada com a memória do celular. Aí, quando eu achei que já tinha bastante imagem, já eu parei de gravar. E aí, eu fiquei só metendo nos estudos mesmo normal. Pra vocês terem uma ideia, esse tempo todo, eu parei na parte de 25 minutos do vídeo. 25 e 48, sabe? E, tipo, são 38 minutos, faltava pouco, mas eu tava exausta já. Aí já era quase 5 horas da tarde, eu falei, não, eu preciso parar. Sabe quando a sua mente já tá com dor de cabeça, sabe, cansada? E eu não costumo ficar assim. Aí eu falei, cara, vou parar um pouco, vou lanchar, porque eu não lanchei, tava com fome também. E aí depois fui interagir com a família e eu não estudei mais. Aí umas 6h30 eu tive reunião da extensão, mas foi mais uma parte para poder integrar a galera mesmo. A gente jogou Gartic, telefone, um negócio desse, telefone sem fio. Cara, achei isso muito engraçado, muito mesmo. Recomendo que vocês joguem. Eu nunca tinha jogado não, mas achei muito legal. Mais 8 minutos aqui para poder narrar. E aí eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho da matéria, tá? Porque eu não sei vocês, mas eu achei os study vlogs muito maneiros, que eles falam sobre a matéria e eu curti bastante. Então, o que é uma EDO? Uma equação diferencial é uma equação que possui derivadas de uma função desconhecida. Aí você pensa, ok, beleza, mas que doideira, né? E aí o professor foi mostrando exemplos pra gente, ele falou sobre o objeto em queda livre, e aí primeiro ele fala só do momento, e aí ele fala só na primeira parte, quando não tem a resistência do ar, a gente ignorando ela. E aí a gente fica com uma fórmula lá bem doida, porque ele pegou que a massa vezes a aceleração é igual a resultante. E aí ele passou do matematiquês para adulto, né? Passou lá para a parte de cálculo mesmo. Então a massa se mantém porque massa é massa. E a aceleração ele botou como d ao quadrado h dividido por dt ao quadrado. Que na verdade esse d não é um d, né? É de derivada mesmo. Então seria a segunda derivada da altura, né? E o tempo ao quadrado, derivada do tempo ao quadrado. E seria igual a menos mg, que seria essa resultante, que é a da força-peso, né? Que é para baixo por causa do nosso referencial, que a gente geralmente usa o plano cartesiano, né? Para a direita, horizontal é positivo, o eixo x, e para vertical, para cima, o eixo y é positivo também. E aí por isso que ele fica negativo. E aí você sai mexendo tudo, e aí você vai abrindo essa derivada de segunda ordem, você abre ela, e aí você integra 2 vezes, e aí você chega numa equação lá de posição desse objeto. E aí você acaba ficando com duas constantes ali que são incógnitas, né? E aí você tem que achar elas. E aí você vai mexendo de novo e você acha o C1 e o C2, que é o lá do começo. E aí ele já diz pra gente o quê? Que pra essa parte de equação diferencial, se a gente tem 2 constantes, a gente precisa de 2 informações para poder fazer a matriz 2×2 e aí sim conseguir achar todas essas informações. Mas a definição bonitinha que ele usou é o quê? A equação diferencial que envolve apenas derivadas comuns com relação a uma única variável independente é chamada de equação diferencial ordinária.
que é o que a gente está trabalhando. E aí ele explica como é que você vê qual é a ordem dessa equação diferencial. Você vai procurar a derivada e você vai procurar a derivada de ordem mais alta que tem ali dentro. Então, por exemplo, no exemplo que ele deu, era um y segunda ordem, derivada de segunda derivada. Eita, já me enrolei toda, gente. Mas enfim, era um y com 2 tracinhos, mais y com um tracinho, mais 6y igual a cosseno de x. Então essa derivada aqui, ó, é uma EDO de segunda ordem. Por quê? A maior derivada, a ordem dela era uma derivada de segunda ordem, entendeu? Aí é por isso. Fica meio estranho eu falando assim, mas você olhando o exemplo faz mais sentido. E ele fala também sobre a linearidade. A EDO ela pode ser linear ou não linear. Para ela ser linear, ela tem a variável dependente y e as suas derivadas aparecem em combinações aditivas de suas potências. Então, na verdade, vai ter uma fórmula certinha, tá? Vai ficar tipo an de x vezes a derivada enésima, né, de y, dividido pela derivada de x elevado a n. E aí vai seguindo, onde no n você substitui por n menos 1, vai chegar até o momento que você vai ter o a0 de x vezes y é igual a f de x. E aí o diferencial é que todas as derivadas, elas estão sendo elevadas ao expoente algébrico 1, tá? Então, que é essa parte do y, tá? Então não vai ter tipo y ao quadrado, y ao cubo. Quando tiver coisas assim, você já bate o olho e você fala, essa EDO ela não é linear por causa disso, porque a derivada ela tem que estar elevada ao expoente algébrico número 1. Se tiver qualquer outro número diferente de 1, essa EDO já não é mais linear. E ele fala que a solução explícita é aquela solução que você joga direto e aí resolve, né? Que é o quê? É a função φ de x, que quando substituída por y na primeira equação, que é esse fzão, satisfaz a equação para x no intervalo i. Aí sim é chamada de solução explícita da equação em i. O i é um isão, tá? Que é o intervalo. E aí a solução ela é implícita quando eu não consigo isolar uma das variáveis em função da outra. Aí eu vou usar a solução implícita para poder conseguir resolver isso. Se você não entende nada do que eu tô falando, gente, não tem problema, tá? Porque eu acho que é uma coisa que realmente faz mais sentido você assistindo a aula, você fazendo as suas anotações e você parando para refletir um pouco, tá? Porque às vezes é isso, matemática não faz muito sentido você falando, você ouvindo. Você tem que pegar mesmo papel caneta, tem que escrever, aí você vai e volta, e aí você vai entendendo um pouco melhor do que está acontecendo. E aí tem a parte do problema de valor inicial, que é para a equação diferencial de ordem n, e aí forma um sistema. Esse n, gente, é um número qualquer, tá? Quando a gente fala o enésimo termo, enésimo não é um número, tá? Tipo pi e essas coisas. Ele é um termo que a gente usa, que é igual o x e o y. O número x, número y. Não tem um valor exato, tá? Mas é porque geralmente a gente usa o n para representar o infinito, que é muito difícil de representar. Então você bota um n, é um genérico, um n qualquer número que você botar vai servir no n. Gente, do mais é isso. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Me digam nos comentários se vocês gostaram desse estilo de vídeo, uma mistura de rotina com de vlog, 40 minutos de vídeo, eu falando o tempo todo sem calar a boca. Comenta aí, por favor, se vocês gostaram ou não, porque vocês gostando, eu me organizo para trazer mais desse tipo para cá. Se vocês não gostarem, aí eu nem perco meu tempo fazendo, tá? E poupo o ouvido de vocês também, não tem problema. Mas, de qualquer forma, muito obrigada por vocês estarem participando, estarem assistindo o vídeo, estarem engajando. Eu amo responder os comentários de vocês, ajudar da melhor maneira possível. Eu fico pensando em vários temas aqui para poder trazer. Eu não consigo gravar tanto quanto eu gostaria, porque tem que fazer outras coisas da casa, né? Tem que cuidar da vida, tem que estudar, tem que dar aula, tem que assistir minha aula, tem que fazer tarefa. Assistir série também, dormir, fofocar sobre BBB, vida alheia, porque, gente, sei lá, é isso. Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigada. Não se esqueça de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar o vídeo com alguém que você acha que esse conteúdo seria interessante, tá? E eu peço muito aqui, fico mendigando likes e comentários, porque quando vocês engajam com o vídeo, vocês falam para o YouTube que o meu conteúdo é relevante.
E aí ele ajuda aos outros inscritos a receberem o vídeo também e as pessoas que curtem um tema parecido. Então quem, sei lá, quer ver outras pessoas estudando usando o caderno inteligente, corre para cá. Quem quer saber um pouco mais sobre engenharia mecânica, corre para cá também, sobre organização, sobre DIY, sobre surtos universitários, lista de vlog e tudo mais. Muito obrigada, gente. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!